Pronto. Boa noite, pessoal. A gente vai dar sequência, então, ao curso de glomerulopatias, aqui da nefrologia do HU da FJF. E hoje quem vai apresentar vai ser a Mariana. Por favor, então, Mari. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mariana, sou R4 de Nefrologia do HU, da UFJF, e hoje a nossa aula vai ser sobre glomerulonefrite rapidamente progressiva, dando sequência aí ao nosso curso de glomero. Então, para iniciar, conceitualmente, a glomerulonefrite rapidamente progressiva é uma síndrome clínica que é composta por declínio rápido de função renal, que pode ser em dias ou semanas e que pode, inclusive, levar à insuficiência renal terminal. E o paciente normalmente apresenta sinais de glomerulonefrite. Então, ele tem sedimento urinário proliferativo com hematúria dismórfica ou não, leucocitúria, cilindros hemáticos e proteinúria também. Pode ser evidenciada, mas comumente a proteinúria não nefrótica. A gente ainda evidencia crescentes celulares circundando a maioria dos glomérulos nos casos em que a gente tem glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então, a gente pode ter um paciente com uma instalação do quadro aguda ou subaguda, pode ser pouco sintomático e pode ter uma instalação mais insidiosa. O paciente ele pode cursar com edema, hematúria micro ou macroscópica. E por que macroscópica, né? A gente acaba sempre pensando na hematúria dismórfica, mas na fisiopatologia da doença a gente pode ter ruptura de alças capilares e a gente vai ter extravasamento de hemácias para a luz tubular. E a gente pode ter presença de hemácias íntegras com isomorfismo negativo. Além disso, a gente pode ter o acúmulo dessas hemácias nos túbulos e formação de cilindros hemáticos. Além disso, a gente tem hipertensão arterial associada, a gente pode ter síndrome nefrótica, mas não é usual, mas comumente é a síndrome nefrítica, e a gente pode ainda ter alguns sinais gerais, como febre, astenia, perda ponderal, mialgia, dor articular, e como é uma doença, uma síndrome, né, que é ocasionada por outras patologias de base, o paciente pode ter acometimento de outros órgãos e sistemas, como alterações pulmonares, a gente vai falar mais adiante sobre a síndrome de Goodpasture, ou também alterações cutâneas, no exemplo aí a gente tem a vasculite purigial. Então, a gente tem um outro conceito, que a gente tem a glomerulonefrite rapidamente progressiva, mas a gente também tem o conceito de glomerulonefrite crescêntica, que apesar, né, da gente usar muitas vezes como sinônimos, a glomerulonefrite crescêntica é um padrão histológico em que a gente tem presença de crescentes em mais de 50% dos glomérulos na biópsia renal. As crescentes, elas podem ser celulares, fibrocelulares ou fibrosas, e aí a crescente, a gente vai falar mais também sobre isso mais adiante, é um padrão morfológico de lesão glomerular grave e que significa inflamação ali glomerular. Então, sobre a classificação, a gente tem 3 tipos de glomerulonefrite rapidamente progressiva e elas vão ser classificadas de acordo com a imunofluorescência, tanto com a presença ou ausência de depósitos imunes. Então, o primeiro tipo, que é o tipo 1, que é a antimembrana basal glomerular, que é aproximadamente 20% dos casos, a gente vai ter deposição linear de imunoglobulina ao longo da membrana basal. Parece até um hidrocor, assim, quando a gente vê a imunofluorescência. E está associado à doença antimembrana basal glomerular. Além disso, a gente tem o tipo 2, que é a glomerulonefrite, que vai ser mediada por imunocomplexos, que acomete aproximadamente 30% dos casos de NRP, e a gente vai ter uma deposição granular de imunocomplexos. E a gente pode até ver como se tivesse pintado com giz de cera, né? Assim, que é essa deposição granular. E ela pode acontecer em doenças primárias, como nefropatia por IgA, uma membrana proliferativa, ou também por lúpus eritematoso sistêmico, crioglobulinemia. A gente não vai falar sobre o tratamento, fisiopatologia da GNRP do tipo 2, porque a gente tem falado separadamente dela nas outras aulas do curso de glomerulopatias.
E o terceiro tipo, que é o pauci-imune, que é o mais frequente, a gente vai ter ausência de depósitos imunes nos glomérulos, na imunofluorescência. É fortemente associada à presença de anticorpos anti-citoplasma de neutrófilos, que é o ANCA, e está muito relacionada às vasculites associadas à ANCA. Em relação à epidemiologia, a gente tem na glomerulonefrite do tipo 1, que é anticorpo antimembrana basal glomerular, tem uma incidência entre de 0,5 a 1,79 por milhão de habitantes por ano, uma doença um pouquinho menos frequente do que as outras. Os picos de incidência é um pico bimodal entre a segunda e a quinta década de vida, é mais frequente em homens mais jovens, e quando acomete homens, ela geralmente tem um envolvimento pulmonar associado entre 80% dos pacientes. A gente tem ainda a presença de anticorpos antimembrana basal glomerular em 88% dos pacientes. Um ANCA positivo pode acontecer, inclusive isso modifica a indicação de tratamento de manutenção, em que o paciente ele pode ter anticorpo antimembrana presente e ANCA também, a gente chama de dupla positividade. E a gente pode ter uma hemorragia pulmonar em 32% dos casos. O prognóstico em relação à sobrevida renal em um ano é de 30%, a sobrevida do paciente em um ano é de 76% e é uma forma mais agressiva de glomerulonefrite autoimune. A glomerulonefrite do tipo 2, que é mediada por imunocomplexos, ela varia de prevalência, a prevalência varia em relação à localização, então varia geograficamente. E as principais etiologias incluem nefrite lúpica, nefropatia por IgA, glomerulonefrite relacionada à infecção, crioglobulinemia e glomerulopatia por C3. O prognóstico é uma sobrevida renal em 5 anos de 70% e tem melhor prognóstico entre os 3 tipos de GNRP. A glomerulonefrite do tipo 3, que é a pauci-imune, a gente tem uma prevalência de 25,8% na China e é mais prevalente em populações ocidentais. 80 a 90% dos pacientes têm um ANCA positivo, tanto MPO ou PR3, e 10 a 20% são ANCA negativos. E o prognóstico é de sobrevida renal em 5 anos de 44%. Em relação à propedêutica, a gente já falou bastante, tanto nas outras aulas, como na aula inicial da doutora Priscila. Mas em caso de glomerulonefrite rapidamente progressiva, a gente considera como uma urgência nefrológica. Então, a gente precisa de fazer um laboratório completo para a gente investigar as etiologias, e aí inclui hemograma, urinárias, incluindo pesquisa de dismorfismo eritrocitário, proteinúria de 24 horas, um painel metabólico completo, inclusive para a gente avaliar se tem um componente nefrótico associado, complemento C3, C4, FAM, ANCA, anticorpo antimembrana basal glomerular, sorologias para hepatites, a gente sempre pede, HIV também, para avaliar a pesquisa de causas secundárias, eletroforese de proteínas, cadeias leves livres, se o paciente tiver mais de 50 anos, para a gente pesquisar causas hematológicas associadas. Se o paciente ele tiver uma púrpura, artralgia, artrite, neuropatia periférica e um consumo de complemento, a gente pode investigar a crioglobulinemia, pode fazer pesquisa aí também com fator reumatoide para crio. E se a gente pensar em um quadro de glomerulonefrite associada à infecção, a gente pode pedir antistreptolizina O, antidesoxirribonuclease B e hemoculturas, nesse caso aí, quando a gente pensa em quadro associado à infecção. Em relação à imagem, a gente sempre solicita, até para a gente poder avaliar a indicação não de biópsia renal. Se o paciente ele tem, a gente pede ultrassom de rins e vias urinárias, então a gente avalia se tem algum quadro obstrutivo, a gente avalia se tem hidronefrose, avalia a morfologia, o aspecto, se o rim já tem um aspecto crônico, para a gente também poder avaliar prognóstico e indicação de biópsia renal. Além disso, quando a gente tem
no caso de doença antimembrana basal ou até mesmo de vasculite, a gente deve solicitar a tomografia de tórax quando há suspeita de hemorragia alveolar difusa, pensando em uma síndrome pulmão-rim. Para falar um pouquinho da etiopatogenia, é importante a gente falar sobre a fisiopatologia das crescentes. Então, assim, eu falei o que é uma crescente e como a gente tem um quadro de uma GNRP, a gente vai, uma rapidamente progressiva, a gente vai ter mecanismos diferentes, mas que vão culminar na formação de crescentes, apesar dessa distinção de mecanismos. Então, a gente vai ter na formação das crescentes uma lesão vascular glomerular e a gente vai ter a ruptura da membrana basal glomerular. Com isso, a gente vai ter ativação de cascata inflamatória e coagulação no espaço de Bowman, e a gente vai ter a proliferação de células epiteliais parietais da cápsula de Bowman, formando as crescentes glomerulares. Aqui eu trouxe uma imagem só para a gente poder ver histologicamente o glomérulo, e aqui a gente vê a cápsula de Bowman, que a gente também tem as células epiteliais parietais, e aí a gente vai ver mais à frente as imagens excrescentes, para a gente poder ver como elas ficam quando há a presença de crescentes, né, e a ruptura da membrana. Trouxe uma imagem aqui também ilustrativa para a gente ver. Então, no caso, quando a gente tem uma GNRP, a gente tem a formação das crescentes, a gente vai ter a ruptura da membrana basal glomerular aqui, e aí a gente vai ter, no caso da crescente celular, a proliferação, aqui em amarelo, dessas células epiteliais parietais, a gente vai ter células inflamatórias aqui também, e quando a gente tem uma crescente fibrótica, aí a gente vai ter aqui, apesar da ruptura da membrana basal, a gente vai ter um quadro de fibrose associado. E como que a gente classifica as crescentes? Quando a gente vê uma biópsia, um laudo, a gente vê que a gente tem crescente celular, fibrocelular, a gente tem também crescente fibrosa. Então, a gente tem a crescente celular classificada como uma proliferação extracapilar de mais de 2 camadas de células, com mais de 50% da lesão ocupada por células. Vai indicar, quando a gente tem a crescente celular, a gente tem indicação de que é uma fase inicial, uma atividade inflamatória aguda e que ela é potencialmente reversível e a gente vai conseguir fazer o tratamento com pulsoterapia, pode ser que o paciente haja uma melhora importante aí do quadro. A crescente celular ela vai ser formada principalmente por essas células epiteliais parietais que eu mostrei previamente. A gente ainda vai ter também células inflamatórias com macrófagos e também células T. Nas crescentes fibrocelulares, aí é uma fase intermediária entre um crescente celular e um crescente fibrótico. Então, a gente vai ter uma lesão extracapilar que vai ter células e matriz extracelular, sendo que ela vai ser composta com menos de 50% de células e menos de 90% de matriz. Então, por isso que a gente fala que é uma fase de transição. Tem um prognóstico intermediário, porque vai ter esse componente aí celular e também um componente fibrótico. E por último, a gente vai ter o crescente fibroso, que é quando a gente tem uma crescente extracapilar com mais de 90% de matriz extracelular. É uma lesão que já é irreversível e que tem esclerose glomerular já estabelecida, que vai indicar cronicidade e uma perda funcional permanente do glomérulo, com pior prognóstico do paciente para recuperação de função renal. Então, como eu falei da etiopatogenia da crescente em si, agora eu vou falar um pouco sobre a doença de membrana basal glomerular e também sobre a paucimune posteriormente. Então, a doença de membrana basal glomerular, a gente tem alguns casos no ambulatório, apesar de ser uma doença um pouco mais rara, mas é uma vasculite autoimune que é mediada por anticorpos e vai ser causada por autoanticorpos que são dirigidos ao domínio não colagenoso da cadeia alfa-3 do colágeno tipo 4. Que é conhecido como antígeno de Goodpasture. E esse antígeno ele vai estar presente apenas nas membranas basais especializadas, que aí são os rins e os pulmões. E aí, por isso a gente tem também a síndrome pulmão-rim, porque é o acometimento desse antígeno.
Então, como que acontece? Qual que é a fisiopatologia da doença de membrana basal? Então, os pacientes, eles comumente têm uma predisposição genética, tem um alelo principal de susceptibilidade, que é um HLA-DRB1 1501, e que 80% dos pacientes que têm doença de membrana basal, eles têm esse alelo presente tanto em populações caucasianas quanto em populações asiáticas. E aí a gente tem esse epítopo, que aí é o epítopo de Goodpasture, que vai ser esse domínio MC1 da cadeia alfa-3 de colágeno tipo 4. E o que acontece? Quando a gente tem esse epítopo, no caso da doença antimembrana basal, ele é exposto. E ele é exposto, e aí a gente tem a formação de autoanticorpos diretamente para esse epítopo. E como que acontece a exposição? Então, alguns fatores de risco para a exposição desse epítopo é o dano direto à membrana basal, e aí o principal, nos artigos que eu li, é o tabagismo, é bem importante assim a relação com a doença de membrana basal. Além disso, inalação de hidrocarbonetos e solventes orgânicos, infecções respiratórias. Além disso, pode ocorrer exposição do epítopo quando há trauma mecânico direto ao rim, com exemplo, né, realização de litotripsia extracorpórea citada, às vezes trauma renal também pode estar associada à exposição do epítopo, e alguma lesão glomerular prévia também, com alguma glomerulonefrite pré-existente, ou uma nefropatia, cita inclusive nefropatia membranosa, como fatores de risco para a exposição do epítopo do antígeno de Goodpasture. Então, o que vai acontecer? Depois que houver essa exposição do epítopo, a gente vai ter deposição de autoanticorpos circulantes na membrana basal glomerular e também quando tem acometimento pulmonar associado na membrana basal alveolar, que vai formar os depósitos lineares de IgG, que são característicos de doença antimembrana basal. Então, a gente vai ter a lesão tecidual, que aí também vai ter todo aquele mesmo processo de formação das crescentes. Então, a gente vai ter ativação da via clássica do complemento, recrutamento de neutrófilos e macrófagos, a gente vai ter a necrose e ruptura da membrana basal, e aí a gente vai ter a proliferação de epitélio parietal e a formação de crescentes. E aí a gente falamos sobre a fisiopatologia da doença antimembrana basal e a gente tem também a síndrome de Goodpasture. Então, quando a gente tem a doença antimembrana basal, é um quadro mais geral em que a gente engloba todas as manifestações dessa vasculite de pequenos vasos causados por anticorpos antimembrana basal. E ela pode se apresentar só como glomerulonefrite antimembrana basal isolada, mas pode ter um acometimento pulmonar associado, que aí a gente chama de síndrome de Goodpasture, que é quando a gente tem uma síndrome pulmão-rim por acometimento, normalmente com hemorragia alveolar e glomerulonefrite concomitantes. O quadro clínico ele inclui hemorragia alveolar, o paciente pode inclusive apresentar uma anemia ferropriva por conta dessa própria hemorragia alveolar. O paciente pode cursar com oligúria e insuficiência renal, sendo que 75% dos pacientes com doença antimembrana, eles precisam fazer terapia renal substitutiva. E aí, no caso, como tem uma síndrome nefrítica, ele pode ter hematúria e dismorfismo eritrocitário presente. Vou mostrar um pouquinho agora da biópsia da doença antimembrana basal. Então, na microscopia óptica, a gente vai ter envolvimento de mais de 50% dos glomérulos por lesões necrosantes e crescênticas, e diferente da paucimune, na doença antimembrana, a gente normalmente tem crescentes celulares, crescentes grandes e síncronos, ou seja, eles estão na mesma fase. A gente não vai ter crescente celular, fibrocelular e crescente fibroso. Normalmente a gente vai ter crescente celular apenas. Aqui é uma imagem de uma crescente celular bem grande. Então, na imunofluorescência, que é o que a gente usa, né, para a gente poder classificar as rapidamente progressivas, a gente vai ter uma marcação linear intensa de membrana basal glomerular, vai ser predominante em IgG
lembrando lá da fisiopatologia da doença. A gente pode ter também uma marcação mais granular e descontínua para C3, mas o que é mais intenso vai ser a marcação linear, que eu falei em hidrocor da membrana basal glomerular. Pode ter também uma marcação irregular para fibrina em locais de necrose fibrinoide e no interior das crescentes. Aqui eu trouxe só para a gente poder ver nessa imagem aqui, parece realmente um hidrocor para a gente poder memorizar essa marcação linear da membrana basal em IgG, e aqui uma deposição irregular, como citei, aí para C3 também pode estar presente na doença de membrana basal. Trouxe uma imagem aqui de um paciente, uma biópsia de um paciente do nosso ambulatório, que tem uma doença antimembrana basal, para a gente poder ver aqui como que é bem intensa e bem linear mesmo a coloração aqui na imunofluorescência aqui de IgG. E por último, a microscopia eletrônica, ela não é rotineiramente solicitada na rapidamente progressiva, mas na microscopia eletrônica a gente não vai ter depósito eletrodenso tipo imunocomplexo, só se a gente tiver um quadro associado de glomerulonefrite por imunocomplexo. A gente pode visualizar falha na membrana basal glomerular, onde a gente tem área de necrose, onde a gente tem formação de crescente, que vai ter a ruptura ali da membrana basal. E as crescentes celulares podem ter filamentos tactoides e fibrina eletrodenso. Eu nem achei, assim, imagens de microscopia eletrônica para doença antimembrana basal. E aí vamos falar da parte do tratamento, que é diferente o tratamento da doença antimembrana para pulse imune. O tratamento, ele deve ser feito com pulsoterapia, e aí eu trouxe, a gente sempre fala de pulsoterapia, mas por que fazer pulsoterapia? Então, a gente faz geralmente a metilprednisolona, e por que a gente faz? Porque o corticoide, nesse caso a metilprednisolona, ela vai realizar a inibição de múltiplas vias inflamatórias, citocinas, neutrófilos, macrófagos, vai reduzir a expressão de moléculas de adesão, vai reduzir a ativação de células T e células B, que vai levar à redução de apresentação de antígenos e proliferação linfocitária. Além disso, a metilprednisolona ela leva à estabilização de membrana basal glomerular, reduz permeabilidade vascular e extravasamento de proteínas inflamatórias também no glomero. Além disso, outra droga que é utilizada nas duas patologias é a ciclofosfamida, e a ciclofosfamida é um agente alquilante citotóxico que atua na síntese de DNA, afetando as células que estão realizando uma divisão mais rápida. Além disso, a ciclofosfamida leva à depressão de linfócitos B e T e reduz a produção de anticorpos ANC e antimembrana basal também, além da resposta imune celular. A ciclofosfamida ela também causa supressão de neutrófilos ativados, reduz a população de células efetoras que vão causar lesão vascular, tanto mediada por ANCA como por antimembrana basal glomerular. A gente tem também uma droga em ascensão, que é o rituximab, que está mais disponível agora na nossa prática, que é um anticorpo monoclonal anti-CD20, que ele causa depressão de linfócitos T através de citotoxicidade celular dependente de anticorpos, citotoxicidade mediada por complemento e também indução de apoptose. Reduz a produção de ANCA, a gente vai ver falando um pouco mais de rituximab na pulse imune, mas como estou falando da farmacologia, queria trazer um pouco, né? E aí ele elimina células B produtoras de autoanticorpos anti-MPO e anti-PR3. Modula a apresentação de antígenos também em células B e células T também. E aí, como é feita a terapia para a doença antimembrana basal? A gente faz a terapia de indução, comumente com os três tratamentos concomitantes: plasmaférese, glicocorticoide e ciclofosfamida. Quando que é indicada a terapia de indução? Não é para todos os pacientes, é para pacientes que têm hemorragia alveolar, pacientes que têm lesão renal aguda que não precisam de diálise,
Aqueles pacientes que precisam de diálise, mas que sejam não oligúricos, ou biópsias que têm característica de atividade, que aí seria necrose tubular aguda, menos de 50% de esclerose glomerular e menos de 100% de crescentes. E tem um corte aí de uma creatina de 5,7 em pacientes que não precisam de diálise nas primeiras 72 horas de apresentação. Aqueles pacientes que não precisam, que não têm indicação de fazer terapia de indução, são aqueles que apresentam concomitantemente necessidade de terapia renal substitutiva na apresentação do quadro, uma biópsia renal evidenciando 100% de crescentes ou mais de 50% de esclerose glomerular global e ausência de hemorragia alveolar. Então, a primeira parte do tratamento, né, apesar de ser concomitante, é a realização de plasmaférese, que tem como objetivo remover esses anticorpos antimembrana basal até que a gente tenha títulos indetectáveis. É indicada a realização de uma sessão por 2 a 3 semanas, até que haja negativação dos anticorpos antimembrana basal, que geralmente essa negativação se dá com 8 semanas de realização de plasmaférese. Pode ser que seja necessário manter a realização da plasmaférese se o paciente persistir com hemorragia alveolar ou se não houver queda significativa dos títulos ou houver um rebote da hemorragia alveolar depois da suspensão da plasmaférese. A gente ainda tem a realização da metilprednisolona, que é feita na dose de 500 a 1 grama, 500 miligramas a 1 grama dia por 3 dias consecutivos, e mantida posteriormente com prednisolona oral 1 miligrama dia, 1 miligrama quilo dia, com uma dose máxima de 60 miligramas dia. Deve-se depois, né, durante essa terapia de indução, a redução é semanal, até 20 miligramas em 6 semanas, e aí a redução completa até a suspensão completa em 6 a 9 meses de tratamento. Então, essa é uma duração média de 6 meses aí de uso de corticoide. E a ciclofosfamida, para doença de membrana basal, ela no KDIGO é utilizada a ciclofosfamida oral. Não temos tanto disponível no Brasil, mas a gente tem a dose da ciclofosfamida oral, 2 a 3 miligramas quilo dia por 2 a 3 meses. E aí deve-se realizar a profilaxia para pneumocistose com Bactrim, para a gente poder relembrar, durante todo esse tratamento com a ciclofosfamida até o paciente entrar em desmame de prednisona e ficar com uma dose menor que 20 miligramas dia. Lembrando que a dose da ciclofosfamida ela é cumulativa, então não se deve exceder 36 gramas de ciclofosfamida na vida por risco de malignidade. E para redução de toxicidade vesical é indicado a ingesta hídrica abundante, se o paciente aí for não oligúrico, né? Então, trouxe aqui só um quadro do KDIGO, que a gente pode fazer a plasmaférese, até a gente ter a negativação aí dos anticorpos antimembrana basal, normalmente entre 2 a 3 semanas, ciclofosfamida, e aí geralmente feita por 3 meses, e o glicocorticoide, que aí a gente até o desmame, normalmente são 6 meses de uso de corticoide. E a terapia de manutenção? Diferente da doença da paucimune, da rapidamente progressiva paucimune e de imunocomplexos, normalmente não é necessário terapia de manutenção em doença de membrana basal clássica. Por quê? Raramente o paciente recidiva, geralmente é um surto único, e a gente tem a formação de anticorpos antimembrana, ela cessa espontaneamente após 6 a 9 meses desse surto. Então, pacientes que têm, inclusive, anticorpos antimembrana não detectáveis, o tratamento não tem benefício depois de 6 meses. E uma exceção, né, que eu falei que normalmente, quando o paciente tem doença antimembrana, a terapia de manutenção não é indicada, mas ela pode ser indicada se o paciente tiver aquela dupla positividade que eu tinha falado lá atrás. Então, quando o paciente ele tem
anticorpo antimembrana basal presente e ANCA positivo, a gente deve fazer uma terapia de manutenção. A taxa de recidiva é similar à vasculite associada à ANCA, então por isso a gente deve fazer uma terapia de manutenção. Entretanto, a chance de recuperação renal de diálise, quando o paciente tem essa dupla positividade, ela é melhor quando comparada apenas quando o paciente é antimembrana basal positivo. A terapia de manutenção, ela pode ser feita com azatioprina e é feito geralmente por 4 anos. Tem um efeito melhor, né, quando é realizado apenas com 12 meses de tratamento. E, alternativamente, pode-se utilizar metotrexate, que tem uma eficácia semelhante, ou rituximab. E aí a gente vai falar um pouquinho da rapidamente progressiva do tipo 3, que é a Pauci imune. Que eu trouxe só as classificações de vasculite, que a gente tem aqueles critérios de Chapel-Hill, e aí a gente vai falar da vasculite de pequenos vasos associada à ANCA. A gente tem aqui vasculite de grandes vasos, vasculite dos vasos, e aí a gente vai falar sobre vasculite de pequenos vasos associada à ANCA. Então, a gente vai falar de poliangiite microscópica, granulomatose com poliangiite, que é a granulomatose de Wegener, e a granulomatose eosinofílica com poliangiite, que é a Jung-Strauss. O quadro clínico é geralmente, né, associado à ANCA em mais de 90% dos casos, e a gente vai ter manifestações clínicas sistêmicas, além da rapidamente progressiva, que podem incluir envolvimento pulmonar, que aí seria hemorragia alveolar, a gente pode ter nódulos pulmonares, infiltrado pulmonar. A gente pode ter manifestações otorrinolaringológicas associadas, a gente pode ter sinusite, otite, estenose subglótica, manifestações cutâneas com púrpura e úlceras, neuropatia periférica e sintomas constitucionais como febre, perda ponderal e artralgia. E a biópsia renal, vou falar um pouco do caso da Pauci imune. Então, na microscopia óptica, a gente pode ter lesões necrosantes e crescênticas que vão ter extensão variável. A gente pode ter, diferente da doença antimembrana basal, lesões em diferentes estágios. A gente pode ter glômerulos normais, a gente pode ter crescentes celulares, crescentes fibrocelulares ou fibrosos. Além disso, a gente vai ter, né, a ruptura da membrana basal glomerular, então a gente pode ter necrose de alça capilar, infiltrado e periglomerular intersticial e arterite necrosante também. E aí aqui eu trouxe uma imagem de um glômerulo normal para a gente poder ver, e aqui uma crescente, aqui nesse sinal tracejado aqui, uma crescente fibrocelular. Aqui trouxe uma imagem de uma lâmina de uma microscopia óptica, de uma poliangiite microscópica, que a gente tem uma crescente aqui celular, e aqui também tem um foco irregular fluxinofílico de necrose fibrinoide também. E aqui uma imagem do paciente com uma granulomatose com poliangiite, com uma crescente celular e também com necrose fibrinoide na biópsia. No caso das vasculites e da GNRP pauci-imune, a gente tem uma classificação específica para biópsia, que é a classificação de Berden. E a gente tem dividida em focal, crescêntica, mista e esclerótica. Só que a gente é utilizada para avaliação de prognóstico, mas se o paciente tiver uma TFG menor que 15, aí a gente já não tem benefício do uso dessa classificação. Então, ela pode ser classificada como focal, que é quando a gente tem mais de 50% de glomérulos normais, tem melhor prognóstico, uma sobrevida renal em 5 anos de 91%. Quando ela é crescêntica, a gente tem mais de 50% de glomérulos com crescente celular, tem um prognóstico intermediário, uma sobrevida em 5 anos de 64%. Quando ela é mista, quando tem menos de 50% de glomérulo com crescente e menos de 50% com esclerose global,
um prognóstico intermediário, mas mais desfavorável, uma sobrevida renal 5 anos, 69%, e a esclerótica, que é quando a gente tem mais de 50% de glomérulos com esclerose global, que aí a gente vai ter um pior prognóstico. A imunofluorescência, ela é negativa, ou depósitos mínimos de imunoglobulinas ou complementos, e aí a gente vai ter a gente pode ter, em áreas crescentes, necrose, depósitos grosseiros segmentares de imunoglobulina e complemento. Aqui a gente tem uma IF negativa de um paciente com uma GNRP Pauci. E microscopia eletrônica, geralmente, tem poucos depósitos eletrodensos no mesange ao longo das paredes capilares. E aí, o tratamento para a gente poder finalizar. Aqui é uma imagem também do cardíaco, que a gente tem, no caso das vasculites associadas, a gente faz um tratamento de indução e depois a gente faz um tratamento de manutenção por conta do risco de recidiva. Então, a gente pode fazer quando o paciente não tem esse envolvimento importante, né, renal, por exemplo, pulmonar, a gente pode fazer uso de micofenolato. Mas tratamento de indução pode ser feito com ciclofosfamida e corticoide, pode ser feito com rituximab e corticoide, e a gente pode considerar plasmaférese quando o paciente tem um acometimento mais grave, mas sem um benefício assim muito estabelecido. Depois, a gente faz um tratamento de manutenção, que pode ser com azatioprina também, com rituximab. Então, a dose de corticoide, no caso da terapia de indução, é um regime de dose reduzida e pode ser feito de prednisona 1 miligrama quilo dia por uma semana, reduzindo para aproximadamente 7,5 miligrama dia até 12 semanas. Esse regime de dose reduzida, ele geralmente é tão eficaz quanto regimes de doses mais altas e é mais seguro, com menos risco para o paciente. E o protocolo de ciclofosfamida é o chamado protocolo Ciclopes, onde são feitos 3 pulsos iniciais de ciclofosfamida, com uma dose de 15 miligramas quilo, com intervalo de 2 semanas. Depois é mantido um pulso de 3 em 3 semanas, na dose de 15 miligramas quilo, até a remissão, e depois mantido por mais 3 meses depois da remissão. Lembrando que a dose de ciclofosfamida cumulativa é de 36 gramas, devido ao risco de neoplasia, principalmente neoplasia de bexiga aumentar. Deve ser realizado ajuste de dose de ciclofosfamida para pacientes que têm mais de 60 anos, uma TFG menor que 30, a gente faz redução de 30% da dose. Pacientes em diálise, a gente faz uma redução de 50% da dose. E pacientes leucopênicos também devem ter dose ajustada. O rituximab, ele é realizado também para pacientes com vasculite associados e ele vai ser igualmente eficaz à ciclofosfamida em pacientes que têm acometimento renal grave. Ele é preferido para crianças e adolescentes, para mulheres em fase fértil, né, que ainda pretendem manter fertilidade, adultos, idosos frágeis, e pacientes que têm um ANCA anti-PR3 presente, tem benefício superior também, ou doença recidivante. Para pacientes com uma doença renal grave, com uma creatina maior que 4, os dados são um pouco mais limitados, mas aparentemente é igualmente eficaz. E aqui uma tabela geral com tratamento de indução de pacientes com vasculite associados. Pode ser realizada a ciclofosfamida oral, mas normalmente é realizado a ciclofosfamida venosa, o rituximab, uma dose de 375 mg por metro quadrado por semana por 4 semanas, ou 1 grama nas semanas 0 e 2. Pode ser realizado também um esquema de rituximab com ciclofosfamida, mas não é utilizado habitualmente, e micofenolato pode ser utilizado também. A plasmaférese, no caso de vasculite associado, pode ser utilizado em pacientes que têm acometimento mais grave, principalmente quando precisam de diálise ou em caso de hemorragia alveolar, mas ainda não é muito bem estabelecido o benefício.
E a terapia de manutenção, ela deve ser feita para todos os pacientes, para a prevenção de recidivas. Pode ser feita com rituximab, se o paciente recebeu indução com rituximab, ou pode ser feita com azatioprina com glicocorticoide em baixa dose. A escolha vai depender da terapia de indução. Então, se o paciente fez uma indução com ciclofosfamida, a terapia de manutenção dele pode ser azatioprina com glicocorticoide em baixa dose ou rituximab sem glicocorticoide. Se o paciente fez terapia de indução com rituximab, a gente faz a terapia de manutenção com o rituximab. Aqui, novamente, né, uma tabela do KDIGO com o rituximab e aqui da azatioprina até o paciente atingir a remissão, geralmente são 4 anos do diagnóstico. E o micofenolato também é uma alternativa quando o paciente é intolerante à azatioprina, mas a gente não utiliza quando o paciente tem uma TFG menor que 60. E é isso, essas foram as referências da aula e estamos abertos aí para dúvidas e comentários. Ótimo, Mari. Parabéns. Excelente aula. Deixa eu só terminar a gravação.